Boa tarde. Agora sim, consigo ter o feedback aqui da live. Consigo ver quem está conosco. Franco, boa tarde. Aqui já é boa noite. Muito obrigada por ter aceitado Boa o tarde, convite de Letícia. estar aqui comigo, falando sobre saúde vocal. Enquanto as pessoas vão chegando, eu vou explicar um pouquinho o que é que se trata, né, essa live hoje, por que eu comecei a fazer isso. Se trata de um novo projeto que eu estou começando, que é sobre saúde e espiritualidade, e eu decidi começar com temas relacionados à saúde. E daí eu queria convidar pessoas que tivessem algum papel importante na minha vida, que eu conheço o trabalho, e logo de cara me veio você, para quem até comentei isso no cartaz de divulgação da live, que o Franco foi meu professor de canto, porque a minha história se inicia com um líder de um louvor da igreja dizendo que eu era muito desafinada. Então, eu precisava fazer aula de canto. Então, foi assim que eu conheci o Franco. E aí que a minha vida na música começou. E eu realmente nada, só estudando que as coisas funcionam. E é mais ou menos daí que a nossa história se estreita, que o Franco se tornou meu professor de canto, depois fomos para o coral e seguiu a vida. E hoje o Franco é um profissional, né? Hoje não, já há muito tempo, né, Franco? Que é um profissional na área reconhecido e acho que é um tema muito importante para a gente conversar hoje, que é a saúde vocal. Então, assim, primeiro se apresenta e depois fica à vontade para começar falando para a gente o que é a voz. Vai lá, a palavra está com você, você que é o convidado. Bom, boa tarde a todos aqui do Brasil e boa noite a todos aí em Portugal. Para mim é um prazer poder bater esse papo gostoso com essa pessoa querida, Letícia. Eu tive o primeiro contato com a Letícia quando ela ainda era criança. A mãe dela levou ela para um projeto que eu dava aula de coral infantil e ali ela começou e passou a adolescência, fase adulta, cantando depois no coral lírico, né, o coral Bravíssimo, e a Letícia sempre mostrou um interesse muito grande pela música, um interesse muito grande pela arte. No entanto, eu não imaginava que ela fosse tão longe assim, né? Um belo dia ela me procurou e falou: olha, eu quero prestar vestibular para musicoterapia. E eu fiquei impressionado com aquilo, né? Porque a gente atende tantas pessoas e nem todas, né, claro, buscam isso como projeto de vida, né, como objetivo de vida, a música, seja lá de alguma forma, seja na música instrumental, vocal ou na terapia, né, como o caso dela agora como musicoterapeuta. Então, nós conversamos bastante, fizemos algum estudo juntos sobre música, história da música, para ela prestar o vestibular, e eu fiquei muito contente, passou numa das maiores universidades aqui do Brasil, e hoje é essa grande profissional, musicoterapeuta, que enche todos nós de muito orgulho, viu, Letícia? Eu imagino todos os seus colegas aqui, quando viram que a gente ia fazer essa live, me falaram, até ontem, a Aline estava me falando que lembra do trabalho que vocês fizeram sobre o resumo da ópera Do Lohengrin. Nossa, ficou marcado isso. E elas estavam falando disso ontem. A gente fez E a todo um gente tem um carinho muito cenário, grande. roupas e tudo. Foi muito legal. Exatamente, né? Todo figurino. Então, para mim é um momento hoje de muita alegria, porque eu vi que, através de você, o meu trabalho vale de fato a pena, né? De alguma forma, se eu conseguir influenciar alguém para seguir a carreira da linha musical, para mim, isso já eu fico extremamente realizado. Tá? Então hoje o bate-papo é sobre voz, saúde vocal, é o que eu mais gosto de falar. Que bom. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Ah, sabia. Eu te pergunto, qual é a importância da voz na sua vida? Então,
Então, eu acho que esse que é o legal desse nosso bate-papo aqui, Franco, porque depois que eu entrei na musicoterapia, muita coisa mudou, principalmente relacionada à voz. Por exemplo, a voz para mim antes, eu lembro que até te procurei uma vez para falar isso, Franco, é muito difícil cantar música popular, porque a gente tinha aquela Uhum, série de técnicas para cantar música lírica e, enfim. E eu tive muita dificuldade quando eu passei no vestibular justamente por isso. E eu tive que me descobrir sobre como era a minha voz, o que era a minha voz. E quando eu estava estudando musicoterapia, eu vi um musicoterapeuta que ele disse o seguinte, que a voz, ela é o que a gente tem de mais íntimo, porque diz muito sobre a nossa identidade, sobre quem nós somos. exato. Isso marcou para mim, porque eu ainda não tinha visto a voz com essa dimensão. E daí que foi essa busca primeiro comigo, para depois eu conseguir chegar nos pacientes e no meu trabalho como profissional. Então, assim, a sua pergunta para mim, hoje eu consigo responder com mais profundidade, mais significado. Antes, eu diria, é um som que eu produzo com um objetivo para final, cantar na igreja, ou alguma outra coisa assim. Agora, hoje não, hoje eu consigo perceber que a voz diz muito quem eu sou, faz parte de mim. Então, não é um conjunto de ar, sabe? Não sei se para você também você consegue ver dessa maneira. Mas, claro, tem Claro. percussão de ar e tudo, mas ter essa parte filosófica por trás me faz ver que é muito importante esse cuidado com a voz. Então é exatamente, né? Porque é a voz que transmite as palavras, as mensagens, os sentimentos, né? Então, ela é um componente importante na comunicação interpessoal, né? Ela é o principal, né? Então, é através dela que a gente transmite as sensações, né? E realiza as interações humanas, tanto no ambiente profissional, né? Como no ambiente privado, pessoal, né? Então, a voz é como se fosse a impressão digital sonorizada que nós temos, né? Ela é individual. Nós chamamos a impressão que as pessoas têm da nossa voz de psicodinâmica vocal. Então, todo mundo tem uma impressão da voz do outro, embora não pense muito nisso. Mas, por exemplo, quando você fala ao telefone, as pessoas têm uma ideia de um perfil, né, da sua estrutura anatômica. Por exemplo, a minha irmã, muitas vezes, por ter uma voz mais aguda, muitas vezes ela atende o telefone, mas minha irmã tem 47 anos, muitas vezes ela atende o telefone e as pessoas dizem assim, vai chamar sua mãe, eu quero falar com a sua mãe, achando que ela é uma criança, uma menina, Uhum. né? Então, é a psicodinâmica vocal dela, é a impressão que as pessoas têm da voz dela, né? Que ela é uma criança. Então, muitas vezes você ouve uma pessoa falando, você imagina que é uma pessoa mais velha, né? Um senhor, ou então você pensa que é uma pessoa até mais bonita, né? Através da voz a gente tem essa impressão. Então, muitos locutores de rádio, né? Deram esse desprazer para os seus fãs, os seus ouvintes, quando as pessoas passaram a conhecê-los, né? Sim. Porque no rádio é uma voz maravilhosa. Então, Aquela coisa sedutora, né? realmente, o ouvinte tinha a ideia de que fosse uma pessoa maravilhosa. Quando viu, era uma pessoa que não era, que é desprovida de beleza mesmo, né? Então, Ou não era tudo é a aquilo que ela decepção. imaginava, né? Porque Então, cada um projeta uma exatamente. imagem, né, Então, sobre olha aquilo que só, escuta. exatamente. Então, a voz, ela, como eu disse, ela é uma identidade mesmo, né? Como se fosse uma, A impressão uma, digital. uma impressão digital. Uau. Isso marca. E isso pode ser positivo ou negativo, dependendo da sua atividade, por exemplo, né? Então, uma pessoa que tem uma voz muito fraca, talvez infantilizada como a da minha irmã, teria uma dificuldade para se impor perante um grupo, né? Se Eu trabalhasse já com vi um isso grupo, se fosse acontecer. líder de um grupo, né? Então, isso é muito comum.
Tem Da muito aquela mesma coisa da forma, se voz você... mole também, né? Uma voz que não traz uma imponência, ou parece que é uma coisa mimada, né? A gente costuma dizer, ah, aquela menina ali era mimada. Que a pessoa não demonstra uma firmeza na Exatamente. voz, mas não, às vezes não. Exatamente. E o inverso também. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, Letícia. Uhum, Eu não vi aqui no Facebook, eu vou compartilhar aqui a tá. live. Eu vou ver aqui É, as pessoas que estão online. enquanto isso, dá para você dar uma atenção aí. Sim. Olá, gente. É, tudo Brasil. Boa tarde, gente. Muito obrigada por estarem aqui. E se tiverem alguma dúvida ou pergunta enquanto a gente estiver falando, manda aqui no chat. Que a gente vai ver na medida do possível para ir respondendo aqui Beleza. vocês. Beleza. Vamos lá. Então, concluindo aquilo que eu estava falando sobre a impressão, então a voz, por exemplo, um homem que tem Sim. uma voz forte, e digamos que ele tenha uma voz com uma alteração vocal, uma voz rouca, essa voz poderia ter uma certa dificuldade na comunicação com crianças muito pequenas, né? Então, para que esse um elo mais rápido, não quero dizer que isso seja um fator que vai impedir, mas é muito agradável uma criança uma voz mais doce, que uma voz Uhum. rude, né? Então, uma voz que seja agradável comercialmente, ou mesmo seja agradável, remete Franco, sensações a da gente infância está ou de cortando um familiar. pouco. Está cortando um pouco a sua conexão. É, É. Pode voltar dizendo que e você estava eu falando não sobre a estou, voz. eu não, Aí, voltou. eu não voltou. Eu também agora não estou vendo a sua imagem mais, eu só estou vendo uma imagem do Túlio no Skype. Olha, para quem não sabe, o É Túlio isso está aqui no mesmo? making off nos auxiliando, então deixa eu ver aqui a minha câmera o que é que se faz. Tá? Tá, para live tá tudo ok, Franco. Podemos continuar. Ah, tá bom. Vai lá. É o que importa. Então, falando, né, que da mesma forma, na live tá ok, agora eu abri aqui. Eu estava falando que da mesma forma, você está ouvindo? Sim. Tá. Eu estava falando que da mesma forma como podia ser negativa uma voz infantilizada, uma voz mais rude, né, uma voz grossa e com alteração vocal, ou seja, com rouquidão, seria uma voz que teria uma certa dificuldade inicial nas relações com crianças pequenas, por exemplo. Né? Uhum. Eu dizia que a, a, a voz mais doce, né, mais sensível, ela vai trazer, remeter às sensações da sua infância, ou no caso de crianças, já aos elos familiares, né? Então, essa seria uma voz que favoreceria a relação com a criança. Então, no seu caso, musicoterapeuta, que tem já uma voz agradável, um timbre aveludado, isso ajuda muito, né? Ajuda muito. Não é só a melodia, né? A entonação, a inflexão vocal que a gente utiliza, Sim, eu ia dizer também mas sobre a timbre, qualidade textura, né? vocal é extremamente. Exatamente. Então, então, se a voz é tão importante assim nas relações, quais são os cuidados que as pessoas tomam com a voz? Por exemplo, você, quais são os cuidados que você toma com a voz, como exemplo? Os meus cuidados. É beber bastante água, fazer aquecimento antes das sessões e desaquecimento quando chega em casa, né? Ou logo que termina, depende do tempo. Se dá para fazer no caminho ou logo que termina. E procurar a questão dos tons, tons que não sejam muito altos para mim, muito
graves, procurar sempre adaptar. São uma das coisas que eu consigo fazer de cuidados com a minha voz nesse momento. Verdade. Muito bem. Então, veja só, você é considerada uma profissional da voz. Por quê? Profissionais da voz são os profissionais que usam a voz de forma ocupacional, né? Fazem o uso ocupacional da voz. E a voz, o que muda no seu cotidiano, da sua... É O que possível muda, tu trabalhar pode repetir? sem a voz? Sua conexão travou. O quê? O que muda se você perder a voz hoje? O que muda no seu cotidiano, da sua profissão? Nossa, muita coisa. Porque né? a minha principal você forma é me consegue comunicar trabalhar com a minha voz. Então, você consegue trabalhar, fazer alguma adaptação e trabalhar normalmente sem sua voz? Na musicoterapia? Eu? Não. Alô? Oi, estamos Não. aqui. Acho que cortou. Então, não consegue. Você não consegue. Você pode tentar fazer uma adaptação. Né? Então, diferente de um mecânico, por exemplo, um mecânico ele precisa se comunicar com seus clientes, explicar sobre o carro, as peças, os defeitos. Claro, como todo mundo precisa se comunicar. Mas se for um mecânico que não fala, né? Um mecânico mudo, ele consegue trabalhar. No seu caso, não. Você depende da voz. Você faz uso ocupacional da voz. Né? A voz é uma ferramenta para você. Sim. Então, a gente classifica esses profissionais como profissionais da voz. São eles, os cantores, os atores, advogados, professores, musicoterapeutas, fonoaudiólogos, né? Então, somos nós os profissionais da voz, que fazem uso ocupacional e dependem dela para trabalhar, desempenhar as funções. Então, se a gente perde, a gente perdeu praticamente quase todo o recurso para trabalhar. Sim. Então, quais os cuidados que os profissionais da voz têm que ter? Você falou de alguns cuidados importantes, né? Então, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente não tem o devido cuidado, se a gente faz uso ocupacional da voz, ou seja, a gente tem uma demanda vocal maior, né? A gente depende dela para trabalhar, fala mais. E se a gente não toma os devidos cuidados, nós podemos ter alterações vocais. Essas alterações vocais são chamadas de disfonia. Disfonia é qualquer dificuldade na emissão vocal que impeça a fonação natural. Então, qualquer dificuldade, a gente chama de disfonia. Okay. E para cada disfonia, a gente tem um tratamento, né? Então, existem disfonias que a gente chama de funcionais, disfonias orgânicas, né? Hoje em dia os termos estão mudando, né? E orgânico e funcional. Então, as disfonias funcionais são as alterações que acontecem do processo da emissão vocal decorrente do próprio uso da voz. Por exemplo, quando a pessoa fala muito forte, quando a pessoa fala demais, grita. Bom, essas pessoas, elas têm alterações vocais, e essas alterações vocais, pelo uso da própria voz, são chamadas de disfonias funcionais. Já as disfonias orgânicas, elas são disfonias que não dependem do uso incorreto da voz. Então, por exemplo, você tem uma faringite, né? Você está com faringite e você fica rouca. Não depende do seu uso incorreto. Você não teve uma faringite porque você falou demais, né? Então, você tem um quadro viral bacteriano que altera a sua voz, e aí você não pode fazer nada, né, para impedir. Então, mas mesmo assim, você tem uma disfonia. Então, você tem uma voz alterada. São vários quadros de alterações vocais. A gente tem algumas disfonias que alteram a estrutura das pregas vocais.
Então, a gente tem lesões, por exemplo, pelo uso incorreto, por falar muito forte, por falar muito tempo, ou por cantar com muito esforço, cantar de forma incorreta, a gente pode ter lesões nas pregas vocais. Então, uma delas é o pólipo. Né? O pólipo é uma lesão Essa eu me severa lembro, na essa prega você vocal. ensinou ainda na época que eu estava no coral. Você lembra? Então, aí a gente tem lesões mais leves, que são os nódulos, que são comumente chamados de calos nas pregas vocais, né? Então, são várias outras lesões provocadas pelo uso incorreto da voz. Então, pode falar, Letícia. Não, o que eu ia falar é que, como você está dando esses vários exemplos, se alguém que está assistindo e ouvindo a gente se identificar, basicamente é sempre procurar um fonoaudiólogo, né? Ele é o profissional responsável para identificar isso. O fonoaudiólogo é otorrinolaringologista. Ótimo. Tá? Então, veja só, quando a gente deve buscar ajuda? Então, se a gente tem uma alteração essa é uma vocal... pergunta que muitas pessoas fazem recorrente, então acho que é interessante a gente falar sobre isso. Sim, se a gente tem uma alteração vocal, por exemplo, se você amanhece rouca, você tem que procurar direto o médico? Não, às vezes essa rouquidão, ela é passageira, né? Então, a gente tem que procurar um profissional, que é o médico otorrinolaringologista ou o fonoaudiólogo, né? Aí, no caso de Portugal, o terapeuta da fala, quando o quadro de alteração vocal persistir por mais de 15 dias. Então, não é comum você ficar rouco por mais de 15 dias, sentindo dor e assim por diante, né? Eu lembro uma vez, eu estava num churrasco e um conhecido estava rouco. E aí eu falei, oi, tudo bem? E essa voz aí? Ele falou assim, rapaz, eu tenho uma faringite, me deu uma faringite aqui que não me larga. Falei, nossa, precisa tratar disso, tal, tal, tal. Beleza, batendo um papo. Passou mais ou menos um mês e meio, eu encontrei ele em outro aniversário e ele estava rouco. E aí eu falei assim, olha, mas tá rouco ainda? Ele falou, então, rapaz, essa faringite não me larga. Eu falei, olha, veja só, não tem uma faringite que dura tanto tempo assim. Então, você vai ter que procurar um médico, né, que isso pode ser algo mais grave. Ele achou até ruim, ele ficou meio bravo comigo. Estava no momento de festa, eu falando eu amedrontando ele, né? Mas esse autodiagnóstico também é uma coisa muito comum, principalmente com voz. Todo mundo sabe resolver o problema de todo mundo com voz. Toma um chá. Um chá, é verdade. E então aí, é importante. Ele foi e o médico já na palpação identificou alguns nódulos. Meu Deus. E aí ele, de fato, ele tinha nódulos benignos, fez depois tratamento. Procurou para tratar. Não fez tratamento. Não fez porque ele não era daqui. Não é da minha cidade. E aí ele fez tratamento no Hospital do Câncer dele e fez por um tempo. E aí ele entendeu, né, dessa importância do diagnóstico rápido. Então, às vezes a pessoa acha que é só uma rouquidão e pode ser um câncer, né? Então, são as disfonias orgânicas, né? Então, muito comum você tem quadros assim de alteração vocal severa por muito tempo, e quando você vê achando que é uma simples faringite, na verdade é algo mais severo. Então, a partir de 15 dias, é muito importante que você procure um profissional da voz, porque é aceitável até 15 dias apenas. Então, assim, para a gente não chegar nesse nível de ter 15 dias, quais são os bons hábitos de uma saúde vocal, Franco? Vamos primeiro falar dos bons, para depois a gente falar dos maus. Vamos primeiro falar o que é importante. Beleza. Bom, eu acho que também é importante, antes de falar dos bons hábitos, falar dos sinais, né? Então a gente só falou de rouquidão, né? Tem outros sinais de alterações vocais importantes. Então, por exemplo, enfraquecimento ou perda da voz no final do dia.
Você tem, no início do dia, você tem uma voz normal e que, aos poucos, vai perdendo a força. Chega no final do dia, você tem uma voz fraquinha. Isso acontece muito com professores, né? Isso eu ia falar agora. Professores reclamam muito disso. Até Professor pastores também, que pregam muito durante os também, dias, padres, também, pessoas que utilizam muito a voz assim. exatamente. Tem uma demanda vocal muito grande e a voz vai enfraquecendo, né, no final do dia. Então é um sinal de alteração, porque uma coisa é você ter isso um dia, outra coisa é você ter isso todos os dias. Algo não está bem, né? Sim. É a Outra recorrência coisa, daquilo, né? exatamente. Outra coisa são quebras na voz durante as explanações. Então, que são quebras? Falhas. A voz falha, né? Você está falando, vai falar uma palavra e uma sílaba ou uma letra corta, como se fosse a conexão de internet, assim, né? Ela falha. Bom, falhou um dia numa palavra, mas isso está acontecendo sempre, né? É Isso só constante. na voz falada ou cantada também, Franco? Na voz cantada também. Também. Na voz Ok. cantada pode cortar. Então isso não é natural, Ok. né? Você pode ter uma secreção de repente, né? Na hora da fonação, e aí que pode provocar esse tipo de situação, mas não constante, né? Sim. Então, como eu disse, uma voz rouca por vários dias, se você não tá tudo bem e a sua voz fica rouca, tudo bem. Mas por mais de 15 dias, algo está errado. Uhum. Uma outra coisa que acontece é o agravamento da voz, da frequência. A voz fica mais grave, mais grossa. Então, com o Ah, passar dos anos, é muito comum também em professores, é comum em fumantes, né? O tabagismo a gente sabe que provoca isso, o agravamento da voz. A voz fica mais grave. Então, são sinais importantes de que a gente alteração. deve ficar atento, né? A diminuição da intensidade, né? Sim. Gerando um esforço. Então, lembra que eu falei que a voz vai diminuindo no final do dia. Muito Uhum. bem. Mas a diminuição constante, podendo gerar um esforço vocal, também é preocupante. A Uhum. pessoa tem que falar, tem que fazer mais força, né? E às vezes até gritar para conseguir se comunicar. Então algo está de errado, né? Não é habitual Diminu... isso acontecer. Não é. Diminuição da flexibilidade. Então, o que é a flexibilidade? É a dificuldade de modular. A pessoa não consegue fazer uma inflexão vocal. Por exemplo, como está você? Como? Fiz Ah, mais agudo, excelente né? exemplo. Ó, Uhum. como está você? A pessoa não consegue chegar em inflexões mais agudas. E Sim, também no canto, começa a não atingir determinadas notas, tanto agudas quanto graves, né, na hora de cantar. sim. Então, isso é um sinal também importante de alteração vocal. Outro sinal importante é a sensação de raspar a garganta. Hum. Então, você tem aquele incômodozinho que a garganta fica raspando e aí você vai pigarrear. Você provoca esse pigarro para poder tirar esse algo que você sente na garganta. Você tem a sensação de que tem um corpo estranho na garganta que está Sim. raspando, E né? Então travando, né? Incomodando. está incomodando. E aí você tem que pigarrear, pigarreando para tentar tirar, né? Sim. Então, essa sensação constante também é um sinal de alteração, tá? Ok. E um incômodo ou dor, né? Então você tem a sensação que tem alguma coisa, ou você tem também dor. Então dor Uhum. não é comum, né? Tem gente que tem Não. dor constante ou dor ao falar ou ao cantar. Ah, quando eu canto eu sinto uma dorzinha aqui. Bom, isso não está certo. Então alguma coisa não vai bem. Então Esses sinais. por mais de 15 dias, pode falar. Não, desculpa te cortar, é que eu ia perguntar. Esses sinais, eles podem aparecer isolados, mas eles também podem vir em bloco. Dois, três Sem, ao mesmo tempo, ou seja, sem, pode também ser preocupante, sendo somente um desses sinais, quanto. é, Tanto faz, Ok, né? Mas excelente. o que é importante é a gente prestar atenção no tempo, né? Claro. O tempo que essa alteração, esse incômodo persiste.
Uhum. certo? Ok. Então, aí nós vamos falar sobre o que você disse, Dos os bons e bons maus. hábitos. Então, nós chamamos, para os cuidados com a voz, nós chamamos de higiene vocal. Higiene vocal são normas básicas que auxiliam a preservar a saúde vocal, né? Uhum. E prevenir o aparecimento de alterações de doenças. Então, nós temos hábitos positivos e hábitos negativos. Uhum. Vamos falar sobre os negativos. Ok. Então, nós temos alimentos condimentados, gordurosos e pastosos. Tudo que é Tá bom, aí uma coisa que ninguém se preocupa. Tá é, tudo tudo, bem comer de tudo que não interfere em nada na voz. então parece que tudo que é bom, né, não faz. Então, veja bem. Primeiro, tudo que faz mal para o estômago não faz bem para a Bem, voz, faz mal ok. para a voz também. Então, alimentos condimentados, eles fazem mal para o estômago, né? E eles provocam, por exemplo, gastrite, refluxo gastroesofágico. Então, no caso do refluxo, você tem um suco gástrico que volta pelo esôfago e acaba chegando até a região das pregas vocais, banhando a laringe. E aquele ácido, ele irrita a mucosa da prega vocal, né? E aí vai provocar edema de prega vocal, alteração vocal, né? E aquela sensação incômoda, você vai querer pigarrear o tempo todo, tá? Já os alimentos pastosos, por exemplo, eles não fazem bem para a voz, por quê? Vamos dizer um chocolate. Ele, além de pastoso, ele é gorduroso. Quando você vai entrar em atividade profissional usando a voz, né, no seu caso aí, vai atender nas Vai suas começar a terapias. sessão. Aham. Isso. Se você tiver comido uma caixa de chocolate, você vai ter toda aquela gordura, né? Aquela gordura no fundo da sua garganta, e seu Aham. organismo vai provocar Uma irritabilidade. um não, não, uh, uma espécie de secreção para poder diluir aquilo, Ah, ok. né? Ele vai começar a produzir essa secreção. E isso pode provocar pigarros, porque essas secreções respingam na prega vocal e você tem um reflexo e Sim. vai começar a pigarrear. E o pigarro não faz bem. Quando você pigarreia, você aumenta o atrito das pregas vocais e Aham. irrita mais ainda as pregas vocais. Então, quanto mais você pigarreia, mais você irrita. Então, isso vai prejudicando. Ok. Então, alimento pastoso e gorduroso provoca isso. Além disso, tira toda a mobilidade Da voz. do seu palato, por exemplo, da sua orofaringe. Você fica um pouco limitado, né? Uhum. Para cantar é muito mais difícil. Sim. Então, bebidas alcoólicas. Bebida alcoólica faz bem ou faz mal? Faz bem para a saúde? Faz bem, muitas bebidas fazem bem, né? Na Uhum. medida certa, No uso claro, moderado, né? claro. Moderados, vinho em Portugal tem muito hábito de vinho, isso faz muito bem. No entanto, a bebida alcoólica também queima a ação na mucosa das pregas. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Além disso, Franco, a gente perdeu a quanto mais que conexão fica com você. alterada, ela vai ficar mais tagarela e perder completamente o feedback vocal. Perdeu a conexão? Caiu? Voltamos. Voltamos. Eu dizia que a pessoa que bebe muito, né, e fica Sim. um pouco alterada, Alegrinha. alegrinha, né? Ela destrava a língua, começa a falar mais alto, perde o Esse feedback controle. auditivo. É. Então aí começa a usar mais força para falar, né? Sim. Bom, o tabagismo a gente sabe que não É. faz, Esse é bem não, evidente. esse não faz bem, não tem um benefício para a saúde, né? E especial para a prega vocal, ele paralisa as células ciliadas e Exato. impede que essas células porque as células ciliadas elas varrem
esse muco excessivo que tem na prega vocal para a periferia da prega vocal. Então, o tabagismo, a nicotina paralisa essas células. Então, você vai aumentando secreção naquela região da prega vocal e, consequentemente, aumenta o pigarro, tá? E a gente sabe agora que pigarro não faz bem. Né? Então, tudo que provoca pigarro. Então, peraí, então quer dizer que eu não vou poder comer um chocolate mais? Não, não é assim. Então, você vai comer o chocolate com moderação e vai pensar em que beber água logo depois. Uhum. E também não Né? precisa ser antes de você utilizar a sua voz. Você pode usar. Então, Não? exatamente. Quando a gente vai usar profissionalmente, aí a gente evita. Exato. Né? Agora, no seu dia a dia, você vai ter uma vida normal, né? São os prazeres da gastronomia. Então, mas você vai pensar nisso. Claro, mas com Então, moderação e já. o café, por exemplo, que eu adoro café. E Ah, aqui também. café também é um grande inimigo da voz, né? Tem A muitas pessoas que café, têm mania, né, de tomar o café, porque deixa acordado e exatamente, tudo, toma o café e vai atender. exatamente. E a cafeína, ela também queima, né, a mucosa. Ah, Ela irrita. A gente usa esse termo queima, né? Mas mas é irrita, no né? sentido de irritar. Irrita a prega vocal. Então, o que você tem que pensar? Beber o café, depois bebe água, Sim, né? sempre limpando. Sempre limpando. Lubrificando. Então, já estou dando uma dica de Bons hábitos. de bons hábitos, né? Hábitos positivos. Então, poluição também, mesma coisa. Então, quando a gente está numa metrópole, né, com muita fumaça, isso faz muito mal. É claro que desencadeia uma série de problemas, de outros problemas, né? Por exemplo, como rinite, né? E todas essas infecções, tudo que é infecção e inflamação acaba prejudicando a nossa qualidade vocal também, é claro. Né? Ar-condicionado. Aqui a gente tem um clima muito quente, né, na minha cidade de Barretos, que é a sua também, sua cidade natal, Exatamente. e a gente faz uso do ar-condicionado constantemente. E Se o ventilador. ar ventilador, mas o ar-condicionado, ele em especial, ele é prejudicial porque ele retira a umidade do ambiente e ele acaba deixando a nossa pele muito seca e, consequentemente, a mucosa também muito seca, do nariz, a mucosa das pregas vocais, tá? Então, esse ressecamento vai aumentar o atrito, né? A gente precisa de pregas vocais lubrificadas, né? Então, se a gente tiver um ambiente muito seco, isso de fato prejudica muito. Ok. Outra coisa é vestuário, vestuário também. Vestir roupa. Existe roupa que faz mal para vós? Claro, tem roupa que faz mal. Qual roupa, por exemplo? Tudo que é apertado na cintura, né? Exato. Tudo que impede a movimentação da respiração natural, né, impede esse movimento natural do diafragma, Diafragma. Uhum. vai prejudicar o bom funcionamento vocal. Outra coisa são golas apertadas. Então, no caso dos homens engravatados, né, tem que tomar um pouco de cuidado se essa gola de Não camisa tá, ela não está muito apertada, né, claro. e impedindo a mobilidade vertical da laringe. E automedicação é outra coisa extremamente negativa, a gente sabe, Sim. né? Então veja só, Muita gente fazia isso. eu há muitos anos atrás, há uns 20 anos atrás, eu estava num festival em Minas de música e eu fui ficando rouco pelo esforço vocal excessivo. Sim. Você sabe que eu sou cantor também. E o meu professor da época de canto falou: Ó, você tá rouco, você precisa tomar um chá de romã, Ah, eu já né? ouvi isso. Então eu não era fonoaudiólogo ainda, então eu, né, não sabia, não entendia nada, o professor está falando. Sim. Fui procurar romã para fazer chá numa cidade que eu não conhecia, né?
Então, achei uma senhora que foi gentil comigo, me arrumou algumas romãs do quintal da casa dela, e quando eu estava indo embora, ela falou: Filho, você sabe fazer o chá? Eu falei: Não sei. Ela falou: Eu faço para você. E aí ela fez para mim aquele chá, é horroroso porque é amargo, né? E, enfim, eu tomei aquilo lá e não melhorou nada. Então, eu estava com edema de prega vocal, né? Que posteriormente evoluiu para um, um pré-nódulo, né? Um espessamento nodular, e eu fiquei com uma disfonia considerável, né? Então, poderia tomar qualquer coisa que não ia resolver, porque aquilo foi provocado pelo esforço, pelo exagero vocal. Então, Exato. essa automedicação, seja lá com medicamentos convencionais ou com medicamentos caseiros, é extremamente inadequado, né? Quem vai saber medicar é o médico otorrinolaringologista, né? É o Uhum. médico especialista em voz. Então, toda vez que a gente tiver algum problema, por mais de 15 dias, e se achar que é caso para medicações, é claro, mesmo antes dos 15 dias, a gente tem que procurar uma avaliação médica, né? Mas tem. Agora, Desculpa, eu só não, queria pode falar que falar. tem muita gente que fala assim: ah, mas eu já fiquei a vida inteira com a voz assim, e eu já até acostumei ficar rouca no final do dia, eu já tomo meu chazinho quando chego em casa. A solução, não é? A pessoa ainda pode ir ao médico, mesmo que seja um problema que ela já percorre durante a vida dela há um bom tempo. É Exatamente. possível e é recomendado que ela continue ao médico É, se para ver ela, o se ela, problema. se ela tem um problema crônico, né? Ela tem que procurar, sem dúvida, né? Uma ajuda. Então, chás, quando eu vou em televisão, as pessoas sempre me perguntam: o que que é bom para voz? Água. É. É o que eu falo, água, Ninguém hidratação. Mas aceita que água é o melhor. é água. Não tem o que você. Ah, mas eu fiquei sabendo que tomar uísque com não sei o quê, né? Ou gin com. Não, não tem nada disso, Tem né? a famosa, eu até falei hoje, a bala house, a bala house antes de Então. cantar, abre a garganta que você é o Então, exatamente. Por exemplo, ó, essa bala house ou qualquer outra pastilha. pastilha de menta, exato. Então, por exemplo, você tem dor e aí você chupa uma pastilha dessa, né? Que vai trabalhar. Então, essa pastilha vai provocar uma analgesia, um efeito anestésico, e aí você vai fazer Momentâneo. momentâneo e você vai fazer um esforço sem perceber. E quando você vai ver, você está piorando a sua voz, ao invés de melhorando, Uhum, tomando aquilo, né? claro. Então, cravo da Índia também, né? Provoca um efeito anestésico, né? Então a gente passa a não ter a sensação, a sensibilidade e acaba esforçando demais, né? Franco, estão aqui perguntando se é água gelada ou natural. Então, veja só, Vamos lá. tem pessoas que não, de fato, são sensíveis com água gelada. Eu não sou, eu bebo água gelada. Agora, quando a gente vai usar a voz de forma ocupacional, né, profissionalmente, aí a gente Exato. não pode beber água gelada. Por Perfeito. quê? Embora a água não passe pelas pregas vocais, as estruturas estão próximas. Então, aquela baixa temperatura Temperatura. que passa ali na orofaringe, no esôfago, né? Toda essa estrutura ficando mais fria vai, de Ah, fato, esfriar a região da laringe, sim, né? Então, vai provocar o quê? Uma vasoconstrição muito grande, né? Então, impedindo aí o bom funcionamento da claro. musculatura. Então, não é indicado água gelada ou qualquer outro líquido, né? Uhum. Gelado, quando a gente vai cantar, quando a gente vai é, Palestrar, atender, se palestrar, você for narrar. utilizar a sua voz no seu trabalho. Exatamente, né? Perfeito. Então, é isso. Acho que os mais importantes hábitos negativos a gente falou. Agora Ok, vamos vamos falar para os sobre os positivos, claro. né? Então, água. Beber quanto de água? 35 ml para cada quilo de peso corporal por dia. Pera, Então, repete de novo essa informação, que essa são informação é importante para 35 lá. ml, por exemplo.
se eu tenho 100 quilos, eu tenho que beber de líquido para manter o meu organismo, não é só para a voz, não, é para o funcionamento dos rins, coração, visão, audição, pele, circulação sanguínea, é para manter toda a estrutura corporal. Veja só, o ser humano adulto, ele é composto de 50% de água. 50% do nosso corpo é de água, e um bebê até de 70%. O bebê tem é formado de muito mais água, né? Então, veja só, a necessidade de água diária para manter o funcionamento desse corpo é importantíssimo, né? Ok. Existe essa necessidade e às vezes você está mais cansado no final do dia e não sabe por quê, acha que é por conta do trabalho, mas é por conta da desidratação. Então, você tem que beber 35 ml de líquido para cada quilo. Se eu tenho 100 quilos, 3,5 litros de água eu tenho que manter por dia. Então, se você pratica atividade física, né, e gasta mais por conta do suor, aí você tem que beber mais, é claro. Para repor, claro. Para repor, porque você bebe mais, né? Então, como é que eu sei se a hidratação está funcionando? A gente olha no xixi, né? Na urina, a coloração da urina tem que estar transparente como a água. Se ela está amarelada, com muita espuma, com um odor muito forte, é um sinal de desidratação, certo? Okay. E as pessoas não têm esse hábito, né? Então, período adequado de sono, no mínimo 8 horas. O sono restabelece a voz, né? Relaxamento corporal, né? A gente acumula tensões durante o dia. Então é importante fazer alongamentos, principalmente dessa região cervical, que é onde a gente acumula mais tensão, né? Principalmente quem fica em computador ou tem atividades manuais, acumula tensões nessa região que, consequentemente, provoca tensões também laríngeas e vai impedir a produção natural da voz. Então, como você diz, fazer aquecimento vocal, importante para profissionais da voz, com exercícios específicos, né? Para cada área você tem um tipo de aquecimento vocal específico. Você tem aquecimento vocal fisiológico, que é o inicial, e depois a gente chama de aquecimento vocal artístico, que são os aquecimentos específicos. No caso de voz cantada, por exemplo. Então, falar num tom adequado também é extremamente importante. Tem pessoas que falam muito agudo ou muito grave, de acordo com, muitas vezes, a preferência, né? A pessoa não gosta da própria voz e quer falar mais grave, para se impor. Mas esse falar mais grave é extremamente prejudicial para aquela pessoa que não tem estrutura para conseguir falar tão grave. Então ela vai se esforçar. Da mesma forma, o inverso, né? O cantar mais agudo do que dá conta, né? A gente tem uma extensão vocal, a gente nasce com um biotipo. Não é possível, se você quiser, você que calça 40, por exemplo, se você falar assim, a partir de amanhã eu vou começar a usar sapato 35. É impossível, porque seu pé é 40. Sim. Não, eu vou diminuir o meu pé. Não tem jeito. Então, extensão vocal é a mesma coisa, né? Você aumenta a sua extensão vocal, né, por uma questão técnica, mas até um limite, né? Aumenta a sua tessitura vocal também até um certo limite, né? Então, muitas vezes, eu tenho uma voz grave, mas sou fã de um cantor agudo, quero cantar agudo e não dou conta e acabo prejudicando a voz, né? E aí é onde vem a história da maçã, por exemplo. Existe um mito e uma verdade em relação à maçã. A maçã faz bem para a voz. Faz bem para a voz? Sim, faz bem para a voz. Mas como ela faz bem? Ela tem uma propriedade adstringente. Então ela age como um detergente. Ela vai limpar a sua garganta. Então você comeu aquele chocolate, né? Extremamente gorduroso, extremamente pastoso, você não tem como escovar com uma escova de dentes, né? Escovar o fundo da garganta. Você escova só a língua, mas o fundo da garganta você não escova, porque tem um reflexo.
você vai comer uma maçã para ajudar a diluir aquilo tudo, Ok. certo? Então a maçã tem essa propriedade, por isso que ela é um símbolo interessante. Mas ela não tira a rouquidão de ninguém. Então tem gente que está rouco, come uma maçã. Aí que entra o mito. Aí entra o mito, né? Vai cantar, eu como uma maçã porque eu consigo atingir notas mais agudas. Não, é mentira. Você É, vai conseguir notas mais agudas se você tiver técnica vocal para isso, tal. exato. Enfim. E, e períodos de repouso vocal, que muitas vezes não é possível, né? Por exemplo, você tem um paciente atrás de outro, né? Seguido, Isso. né? Às vezes trabalha ali, sei lá, num dia 10 horas seguidas, né? Então a voz não suporta isso tudo. Então é importante um período de repouso vocal. Você tem que imaginar que é como se você estivesse fazendo um trabalho manual. Vamos supor, numa academia você pega um peso de 1 quilo. 1 quilo não é nada. Agora imagina você fazendo isso, esse movimento com 1 quilo durante, sei lá, 4 horas seguidas, Aham, né? Fica muito pesado. Então, claro. para a voz não é diferente. Então, é necessário período de repouso vocal para quem Isso é perfeito. consegue. Não é todo mundo que consegue. Mas sim. Bom, Letícia, eu acho que é isso aí, né? É isso, Falamos. ó. Eu acho que para finalizar, a gente tem uma última pergunta aqui que o pessoal fizeram, que é assim, ó, no caso da voz na velhice, os Hum, homens, a voz deles começam a ficar menos grossa e nas mulheres mais fina. Algumas isso. mulheres na velhice perdem um pouco da voz. É normal? Muito, muito normal, né? A gente chama de presbifonia, né? Olha, pode Que repetir o nome? presbifonia. Presbifonia é essa alteração vocal com a idade. É exatamente isso. A voz masculina ela vai se agudizando e a feminina se agravando, né? Então isso é muito comum. É um processo E normal. é um processo normal. Mas assim como todo corpo, se a pessoa faz exercício vocal, mantém técnica vocal, ela consegue retardar isso aí, né? Veja só, eu dou sempre o exemplo de um comunicador, que é o Silvio Santos, comunicador brasileiro, que até hoje ele mantém uma qualidade vocal interessante, comercialmente Exato, interessante, exato. né? Porque Olha, ele tem uma grande disciplina vocal. claro. Uai, fechamos com chave de ouro, podendo dar bons exemplos Ah, e tirando a curiosidade das pessoas, de coisas do dia a dia também. Franco, Letícia, quero que te bacana. agradecer de todo o meu coração. Você sabe que você tem um lugarzinho aqui dentro de mim, você sabe disso. Queria te agradecer por todo o conhecimento que você compartilhou aqui com a gente. E, por favor, fala agora dos seus contatos nas redes sociais, se alguém quiser falar com você. Então, o meu e-mail é francopierre@hotmail.com. No Sim. Facebook as pessoas me encontram como Franco Pierre e no Instagram Franco Luiz, Luiz com Z, Franco Luiz Pierre. E eu fico à disposição aí para qualquer dúvida, né? Será um prazer. Ah, muito bom. Fico feliz. É sempre Eu bom estou porque as feliz. pessoas às vezes ficam tímidas, né? Então, às É, vezes. eu estou feliz e orgulhoso por você, viu, querida? Você é um orgulho para a gente aqui, né? Até para. Não é só para nós aqui da parte da música, é para toda a cidade, né? Cidade de Barretos, uma cidade pequena, interiorana, e ver uma filha assim que chega tão longe, né? Ainda está buscando patamares mais altos sempre, né? Não é É, que tem que chegou, ser. não, né? Está buscando cada vez mais. E eu fico muito feliz e orgulhoso por isso, não só por ter sido seu professor, mas também por ser barretense, né? Tem uma Claro. barretense aí, Que ó, isso, é. levando o nome Orgulho sempre. E as pessoas sempre perguntam, e o Hospital do Câncer, ele é reconhecido, né, mundialmente. Então, quando eu falo que sou é, de Barretos, e as pessoas associam o Hospital do Câncer, falam, "Ah, nossa, você é dessa cidade." E aí, meu coração enche de orgulho. Só de não me perguntarem da festa do peão, eu já fico feliz. Só lembrar de Barretos pela festa do é peão já verdade, era. é Palhaçada. verdade. Mas então eu só queria aproveitar para encerrar nesses últimos 2 minutos. Para quem quiser, eu criei também uma página com o meu nome, Letícia Dionísio, musicoterapeuta. Para quem quiser acompanhar as próximas lives, os próximos assuntos, eu vou começar a divulgar a partir de lá. Só fiz o primeiro aqui a partir desse perfil, para a gente começar. As minhas redes sociais também é Letícia Dionísio, MT. E também estou à disposição, se alguém quiser conversar mais sobre esse último, qualidade.
E eu acabei de lançar um artigo, Franco, você soube? Olha, não soube. É mesmo? Da Revista Brasileira de Musicoterapia, Que sobre massa. musicoterapia e espiritualidade, o uso da música cristã em atendimentos hospitalares. Ah, que bacana. Então, quem Parabéns, quiser viu? ler, pode dar uma pesquisada. Vocês vão encontrar, acho que vão gostar bastante do assunto também. Não foi porque eu fiz, não, mas é porque é uma pesquisa nova, inovadora, Legal, bacana. ninguém tinha Um feito tema nada assim. inovador, né? Muito bem. Só a primeira a escrever, e aí eu tô com isso. Fico feliz de compartilhar com vocês. Grande parte aqui são amigos, pessoas da família e profissionais amigos. Eu tenho a Andréia, que também é musicoterapeuta, e a gente poder estar junto aí, compartilhando. Muito obrigada, um beijo. Então, querida, beijo para você e parabéns, E viu? até um próximo. Tá bom, Abraço. sucesso aí. Tchau, Tchau, tchau. tchau.